muito que eu quero aprender. Alô? Boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo aí, bem? Só o mestre Damião que está. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas aí pelo atraso, que eu, a pedir 5h20, deu nisso aqui, cheguei atrasado. Então vamos aqui, eu sou Jairo Júnior, sou o coordenador do Congresso Nacional de Capoeira. Esse congresso é coordenado por uma equipe de 35 pessoas que me indicaram para que a gente fizesse esse esforço de coordenação e fosse o interlocutor dessa ideia, dessa proposta, junto ao Ministério dos Esportes e também aos outros ministérios afins da capoeira, como cultura, educação e, porque nós provocamos, o Ministério do Trabalho, que não tinha nada a ver, mas nós, como lutamos pela regulamentação da profissão de capoeirista, convidamos o ministro Dag Wagner, ex-deputado da Bahia, e ele está contribuindo com a sua equipe e com a assessoria no sentido de produzirmos propostas que viabilize esta ideia que originou o Congresso. Então eu queria chamar aqui rapidamente para a mesa o senhor Dalvi Rosa Moreira, secretário municipal de esportes. Chamar aqui o companheiro João Bosco, que é perseguidor, vereador, suplente deputado estadual. Chamar aqui o mestre Quebrinha. Que eu pessoalmente não conhecia só por telefone, com um prazer. Chamar aqui chamar o mestre Zé Baiano para fazer aqui e gostaria também de chamar esse companheiro que é para nós que gostamos e amamos e praticamos a capoeira no estado de São Paulo, uma pessoa importante, um percussor. Ele veio na década de 40 trazer para nós aqui a arte que o mestre Bimba ajudou a desenvolver e colocar no patamar elevado de esporte, de competição, de esporte, sem abrir mão dos aspectos culturais e históricos que é a nossa capoeira. Vocês sabem que a capoeira, ela surge da luta dos escravos pela liberdade. Dos 503 anos que existe o Brasil, 350 foram sob o regime da escravidão. Então a capoeira para nós significa muita coisa. História, cultura, a luta de um povo pela sua libertação. Então eu tenho orgulho de convidar para a mesa o mestre Damião, que é um dos representantes mais ativos aqui no nosso estado, dessa nossa luta, da nossa batalha, e nos honra muito. Isso aqui tem história para contar, tem que fazer um. Ele pensa que eu não anoto, cadê o meu tio? Meu tio, quando ele fala comigo, ele acha que eu não anoto nada, quando ele vai ver depois, quando eu produzir. Então é isso, eu queria aqui passar a palavra para o secretário, que ele também precisa se retirar 7:50, não é isso? E nós que atrasamos aqui não temos o direito de atrasar o compromisso do secretário. Eu queria também aproveitar e chamar aqui para a mesa também, com muito orgulho e satisfação, o companheiro e deputado federal Coimbra, que está aqui no plenário. Eu gostaria de chamá-lo à mesa
que nós saudássemos com a salva de palmas aqui. Chega aqui, doutor. Eu vou usar a palavra, eu vou me retirar, eu tenho um compromisso. Vou me sentir privilegiado em passar o lugar do senhor. Mas eu também vou ter que sair. Estudei com a palavra, o senhor Dalvi, né? Isso, é diferente, é só isso, né? Boa noite a todos, uma saudação aos integrantes da mesa. Eu vou pedir permissão a todos para que eu faça a saudação a vocês, na pessoa do meu grande amigo, companheiro, Esdras. Eu tive o privilégio de conviver com o filho dele lá no João Cursino, na época nós falávamos que era o ginásio, né? E posteriormente, por participarmos de uma mesma instituição, tive o privilégio de conviver e aprender muito com a participação do Esdras nessa instituição. A minha vinda aqui hoje, como secretário de esportes da cidade de São José dos Campos, é deixar consignado, registrar a solidariedade dos esportistas da nossa cidade à causa que vocês começam a discutir hoje. E, resumidamente, espero que vocês obtenham sucesso, tenham a nossa torcida, o nosso trabalho, coloco à disposição a secretaria naquilo que for possível ou necessário contribuir de forma objetiva, e espero que vocês consigam tirar daqui propostas mais do que necessárias para que cada vez mais a capoeira se consolide como um dos grandes orgulhos da prática esportiva que nós temos. Recentemente, a partir do ano passado, a capoeira voltou a integrar, ter a sua participação nos jogos regionais, nos jogos abertos, e São José dos Campos, felizmente, tem uma pleiade de praticantes de capoeira que possibilitou com que nós tivéssemos uma participação extremamente significativa. Saúdo aqui o mestre Lobão, que é o responsável pela capoeira das equipes competitivas da nossa cidade, e por tudo isso, eu repito, fica aqui consignada a solidariedade da cidade na causa de vocês, e eu desejo boa sorte a todos. Peço desculpa porque eu tenho um outro compromisso, e nesse momento, depois de cumprimentar a mesa e saudar a vocês, eu vou me retirar. Boa sorte a todos, boa noite, obrigado. Obrigado aí, secretário. Nós que agradecemos suas palavras. Eu queria aqui, rapidamente, sugerir aqui para uma saudação, pedir aqui para rapidamente a palavra para o João Bosco, para que ele fizesse uma breve saudação, para que nós pudéssemos dar continuidade aos trabalhos aqui. Eu liguei para o Miltinho dizendo que possivelmente eu não pudesse aqui comparecer, tendo visto o fato de que eu estava com uma gripe muito forte, e o médico me recomendou que neste fim de semana aquietasse, ficasse na cama de preferência, para ver se então, eu consegui me recuperar para enfrentar a batalha da semana seguinte. Mas eu acabei não resistindo ao desejo de estar aqui para hipotecar apoio, solidariedade a essa importante iniciativa. Nós que conhecemos a capoeira já há algum tempo, eu tive o privilégio de ser aluno do Lobão, né? Na academia que ainda funcionava na Paraibuna, Besouro de Mangaré. O nome ainda é esse, Besouro de Mangaré. E isso faz uns 30 anos, né, aluno? Então, possivelmente, a maioria de vocês não tivesse nem nascido ainda, mas o professor Esdras, o Lobão, né? O tenente Esdras, então, nos orientava, e eu me lembro que eram aqueles jovens, né? Com muito ânimo, muito entusiasmo, com muita energia, né? Muita combatividade, e lá, na academia, a gente se educava, né? Não só educava o corpo, o espírito e a mente com os princípios da capoeira, mas a gente se educava principalmente no sentido de sermos cidadãos íntegros, né? Porque a gente aprendia ali a domesticar o impulso, o sentimento, a exercitar o trabalho em equipe, em grupo, né? E mais do que isso, a gente procurava também resgatar
a importância da capoeira como uma luta, uma arte, né, que bem mostra o caráter do povo brasileiro, né, que é um povo que realmente é um povo alegre, cordato, solidário, mas é um povo de muita combatividade. E a capoeira sintetiza esse aspecto, né, peculiar do nosso povo. Então eu gostaria de, hoje já não mais praticante da capoeira, já há muitos anos também, infelizmente, mas sempre adepto, né, da capoeira, sempre acompanhando. Devo dizer que a realização desse primeiro congresso brasileiro é uma iniciativa muito importante. E eu acho que São José dos Campos, o Vale do Paraíba, com certeza, não só participando hoje, mas haverão de participar também na plenária final, que vai ser no Rio de Janeiro, já? São Paulo. Eu acho que tenho certeza que o Vale vai se fazer representar lá, porque vocês estão construindo a história, né? Porque nós temos que colocar na ordem do dia, dentro da nova realidade que se constituiu no nosso país, com o novo governo, nós precisamos colocar aí a cultura nacional genuína, como é a capoeira, em primeira, na ordem do dia, né? Então, parabéns a vocês, conte conosco, né? No que a gente puder colaborar, estaremos colaborando sempre. E hoje eu me sinto extremamente gratificado por ter descumprido a ordem médica, porque eu estou aqui revivendo amigos de longa data, alguns que já faziam alguns meses que eu não vi, o Tenente Esdras, esse eterno garotão, né? Ágil, feito um leão, uma cobra, pessoa muito querida, né? Muito dedicada à questão da capoeira, intelectual da capoeira, né? E o Lobão, né? Que foi meu professor, né, Lobão? Está aqui esse meninão aqui que agora roda o mundo, né? Leva a capoeira também para as universidades, né? Daqui a pouco o Lobão estava dizendo que esteve em Israel. Então, é um companheiro assim que a gente admira muito, pela sua simplicidade, pela sua singeleza, pela sua firmeza, pela sua garra, pela força que tem, né, como capoeirista que é. Então, companheiros e companheiras, meus parabéns a todos vocês e um bom trabalho. Muito obrigado. Eu queria também sugerir, chamar para fazer uma breve saudação o ex-deputado federal José Coimbra, para a gente, em seguida, dar continuidade aos trabalhos aqui da reunião preparatória. Boa noite a todos, eu saúdo a mesa e vou falar muito pouco porque eu acredito que o secretário e o sempre amigo João Bosco já fizeram as colocações que caberiam num momento como esse, já que vocês estão naturalmente ansiosos por começarem a discutir o Congresso. Devo dizer que eu tive a alegria, assessorado pelo sempre vibrantes Tenente Esdras, apresentar no meu primeiro mandato de deputado federal um projeto onde pretendíamos que se reconhecesse a capoeira como a luta nacional. Naquele primeiro mandato, não houve tempo de que esse projeto fosse amplamente discutido e, portanto, não foi aprovado. Mas no segundo mandato, nós tivemos a oportunidade de ver o nosso projeto aprovado na Câmara, aprovado no Senado e, infelizmente, vetado pelo presidente da República. Foi meia vitória, porque, na realidade, quando nós começamos a discutir esse projeto, nós sentimos que, paralelamente, a capoeira começou a ser melhor olhada, melhor vista, melhor reconhecida. Então, embora não tivéssemos a sanção presidencial,
presidente vetou, mas o povo aprovou. E a capoeira está aí vitoriosa, a capoeira está aí em todo o país, a capoeira está, como já foi colocado aqui, irradiando-se para o exterior. Os nossos mestres estão ensinando capoeira para o mundo todo. Vocês, naturalmente, depois desse congresso, ganharão muito mais visibilidade. E esta nossa luta genuinamente nacional vai se impondo, e a uma velocidade que eu até não imaginava. Então eu quero parabenizá-los pela iniciativa, na certeza de que esse esforço haverá de ser reconhecido, como eu sinto o meu esforço reconhecido. Naquela época, quando eu apresentei o primeiro projeto, em 1979, se não me engano, ou 1980 no máximo, a capoeira vivia na sombra. Os capoeiristas não tinham assim aquela situação que tem hoje de serem reconhecidos, todas as festas, enfim, todos os desfiles, todos os eventos importantes têm sempre a participação do capoeirista. Isto, em parte, se deve à grande discussão que nós criamos no Congresso Nacional. Portanto, eu procurei fazer a minha parte, tenho certeza de que vocês estão fazendo a parte de vocês, e sem dúvida nenhuma, a curtíssimo prazo, nós vamos ter ainda a capoeira participando aí dos conclaves, dos campeonatos internacionais, e o Brasil certamente haverá de brilhar, e vocês que hoje estão aqui serão também parte daqueles que conseguiram implantar esta luta nacional e transformá-la no reconhecimento internacional. Parabéns a vocês. Nós agradecemos as palavras do Zé Coimbra, e de quebra já nos informou para o plenário um dos temas importantes que habitam a pauta do nosso Congresso, que é justamente o resgate dessa luta que foi interrompida. Nós pretendemos continuar e dar a ela a vitória definitiva com esse Congresso. Nós costumamos, é o seguinte, companheiros, nós temos o Congresso Nacional, ele está convocado para os dias 1, 2 e 3 de agosto em São Paulo, Congresso Nacional. Esse Congresso, nós não podemos, pelo espaço, provavelmente seja no Memorial da América Latina, cabem 1.200 pessoas lá no Memorial. Então, como a capoeira hoje no Brasil tem, segundo dados da revista Grupo Ciência, 6 milhões de praticantes, que isso digamos assim, é irreal ainda, porque muitos praticam a capoeira, mas não são cadastrados. Tem aula, mas a academia, o grupo não é registrado, não tem um registro formal. Portanto, isso prejudica essa estatística. Eu falava com o secretário de Esporte do Estado, o Las Gael, falando do nosso congresso, pedindo apoio, e ele informava o seguinte: quando ele era secretário nacional de esportes, eles criaram um projeto de 800 núcleos de esporte no Brasil. E sugeriram para aquelas comunidades que a comunidade escolhesse qual o esporte que eles queriam praticar. Só teve um esporte que todos os outros 800 núcleos espontaneamente solicitaram, foi a capoeira. Nem o futebol habitou esses 800 núcleos. Então ele falava para mim que esse número de 6 milhões, por causa desse dado, ele achava que era irreal. Portanto, é muito. Por quê? Porque praticar capoeira não precisa de equipamento especial. O Lobão viaja aí o mundo, você sabe que chega na Europa, no inverno é jogo duro. Exatamente, para você jogar futebol,
na França, Alemanha, no inverno, eu digo que eu já vi. Falei, pelo amor de Deus, você não sente nem a bola, nem o gramado, que é roupa, é isso, é uma chuteira especial. No Brasil, com esse clima tropical, a prática de capoeira não precisa de equipamento especial. Entendeu? Um espaço, né? Uma pessoa ensinando. Então a adesão, isso é maciça. E nesse sentido que nós estamos realizando esse congresso, que tem um apelo grande. E nós convencemos, companheiro, o ministro dos esportes, conversamos com o ministro da Cultura, Gilberto Gil, o ministro da Educação, e convencemos o governo federal, o governo Lula, de ajudar esse nosso esforço de congresso. Foi por 2 motivos. Primeiro, pela história da capoeira, que aí nós temos no poder muitos quadros, muita liderança que são ignorantes com a história. E não é com a história da capoeira, é com a história do Brasil, com a história da luta do povo brasileiro. Porque as escolas não ensinam essa história real. Aliás, foi o governo do Lula, João Bosco, que introduziu através do decreto, no currículo escolar, a história do afrodescendente. Porque isso não existia. Então eu não sabia da história. Quem sabe quem foi Sampaio Dória, Nunes Vidigal, né? A guarda real do Dom João? Então não se sabe o que é que houve na abolição da escravatura, o que é que isso produziu. Então essas coisas todas, a capoeira estimula, instiga esse estudo, essa compreensão. Por isso que ela ajuda a compor essa consciência cidadã a que o Bosco se referia. E foi por isso que nós convencemos o governo federal, e foi também porque é um instrumento, capoeira é um instrumento de integração. A capoeira nasce da luta contra o preconceito, contra o racismo, mas ela não é racista e não é preconceituosa. Porque pela sua própria formação, você jogar a capoeira no Japão, você vai ver a adesão que tem. Na Alemanha, portanto, ela nasce dos afrodescendentes, mas ela é antirracista, ela é antipreconceituosa. É contagiosa. Perfeitamente, ela é harmoniosa, ela prega, ela estimula a harmonia e a convivência entre as pessoas. E por esse motivo ela pode ser um potente instrumento de auxílio na inclusão social. Nesse sentido, tirar as crianças, os jovens, os adolescentes das drogas, da criminalidade, porque o jovem, ele adere muitas vezes à criminalidade pela ausência de perspectiva que tem, pela ausência de perspectiva. O Vila Ociosa e a capoeira pode contribuir para que ele saia da sua ociosidade, e se tiver uma educação, uma orientação correta do seu mestre e do seu professor, vai ver que aquela prática desportiva, cultural, histórica envolve elementos de consciência, de cidadania. Por isso que nós convencemos o governo federal a nos ajudar nesse congresso. Agora eu falava para o tenente Ezra, agora é conosco. Certo? Agora é conosco. O preço disso é a unidade dos capoeiristas. Unidade dos capoeiristas. Eu fui lá e vi, quando o mestre Gilvan chegou na minha frente, pedindo uma ajuda para fazer um encontro nacional do grupo dele. O ministro falou o seguinte: você é o 10º que me pede ajuda. Eu não posso fazer isso. Vocês têm que se unificar para que eu possa ajudar. Por quê? Porque se eu dou para a entidade que o Lobão dirige, a outra entidade que o Ezra dirige, você vai vem cá. Por que o mestre Lobão é melhor do que eu? Aliás, eu tenho mais trabalho do que ele. O que é que o governo vai fazer? Falou assim: não. Aí vai fazer uma licitação. Porque é isso que a lei exige, não é isso, Bruno? Uma licitação, ora. Mas a parte que se sente prejudicada na licitação pode recorrer do resultado da licitação. Isso vai para onde? Então, por isso que nós temos que contribuir para exigir do governo
é dar uma demonstração de unidade. Por esse motivo é que nós estamos aqui, no Vale do Paraíba, em São José, tivemos em Campinas, tivemos em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, conclamando a comunidade para se unificar em torno dos objetivos da defesa da capoeira. Não entrar na polêmica nem na divergência de estilo. O Congresso não vai discutir estilo de prática, vai defender a capoeira. Eu acho que os estilos e as variações é que dão dinamismo e pujança na capoeira. O cara me perguntava, Lobão, em Brasília, mas o que você acha da forma de organizar? Eu falei, eu acho que essa forma, sinceramente, essa opinião individual, essa forma de federação copiada dos outros esportes, sinceramente, não foi a forma que a comunidade agarrou para si. Eu acho a forma com que a capoeira se desenvolveu e se organizou foi através de grupos. Você vê, os grupos crescem, se desenvolvem. Por que eu não entendo as características próprias da capoeira e não acho uma forma de organização que permita, que corresponda a essas características? A capoeira é libertária, contestadora, é rebelde. Não é isso? Aliás, mandingueira, entendeu? A essência dela é enganar o oponente, não é isso? É perguntas e respostas. Então, é diferente de outro esporte. Por esse motivo é que nós estamos fazendo esse congresso e gostaríamos imensamente de contar com o apoio e a participação de todos os capoeiristas que amam, defendem e lutam pela capoeira, que sabem colocar a defesa da capoeira acima dos seus objetivos individuais, pessoais, das suas vaidades, dos seus princípios próprios, e coloca a capoeira acima. Não interessa se o mestre de regional, de Angola, disso ou daquilo. Nós queremos que a comunidade capoeirista se una para defender a capoeira e colocar a capoeira no lugar que ela merece no nosso país e no mundo. É isso que eu tinha a dizer. E eu queria, o meu tio sugeriu, né, meu tio, que nós fizéssemos uma breve apresentação, é isso? Para o pessoal se conhecer, né? A partir aqui dos que estão sentados, porque os da mesa já se apresentaram. Vamos lá? Começa com o André. Fala aí, Lobo. É um prazer desconhecido, né? Vamos lá, Lobo? Contra mestre papagaio, você acabou de chegar. Todos aí. Você não vai se apresentar? Mas por quê? É o quê? Não, aí você é capoeirista, não é só os mestres que se apresentam, não. Vamos lá. Meu nome é Fabiano, sou aluno do mestre Kevin. Sampaio. Jacareí. Meu nome é Maisena, sou aluno do mestre Kevin, então. Rodrigo, aluno do mestre Kevin. Tem aula? Eu sou Aruanã de Jacareí. Professor Bill, São José dos Campos. Contra mestre São José de Jacareí. Aluno do Contra-Mestre Policarpo, aluno do Contra-Mestre São Luís.
incentivador da capoeira aqui em São José dos Campos. Meu nome é Branco, sou aluno do mestrando Boy, aqui em São José dos Campos. Meu nome é Rogério, aluno do Maracanã. Marajó. Luiz. Meu nome é Miriam, aluno do Raimundinho. Mestrando Boy, São José dos Campos. Contramestre São Sebastião. Saci, São José dos Campos. Fábio, São José dos Campos. Alex, São Sebastião, aluno do Minas. Alexandre, São José dos Campos. Sérgio, São José dos Campos. Admiradora e incentivadora da capoeira, praticante aqui de São José dos Campos, aluno do mestre Prego. Saúde, São José dos Campos. Virgílio, São José dos Campos. Vanderlei, São José dos Campos. Daniel. São José dos Campos. Baiano, aluno do mestre Prego, São José dos Campos. André, aluno do Baiano, São José dos Campos. Agradecendo a presença do Zé Coimbra, tem que se retirar. Vamos passar a palavra aqui para o mestre Zé Baiano, para dar um recado também, se quiserem fazer pedido de esclarecimento sobre critério de participação no Congresso, fica à vontade. Eu queria aproveitar, não é pela idade não, mas nós queríamos chamar para a mesa aqui o mestre Lobão, para fazer parte aqui com a gente aqui. Pelo menos ele não cochila ali, ele fica aqui, né, cochila? Boa noite a todos. Eu sou o mestre Baiano, todo mundo já conhece. E eu queria pedir desculpa aqui para as outras pessoas que falaram aí sobre a capoeira, que eu tenho uma visão da capoeira de maneira, não é de maneira diferente, de maneira natural, das famílias, dos lugares que a capoeira veio, do sofrimento que a capoeira chegou até aqui agora. E não estou também contra ninguém que vá para diferença de jogo nem de capoeira, não. Estou falando minha opinião, minha posição dentro da capoeira que eu faço. Então, estou vendo falar muito de esporte aqui, muita coisa de esporte, né? E eu tenho essa preocupação com o esporte, porque a gente sabe que a capoeira é cultura, educação e arte. E fala muito de esporte e esquece da educação. Então tem muito bandido hoje roubando na rua aí, porque as pessoas esquecem das crianças, de ajudar as crianças, certo? De investir nas crianças com os projetos, com educacional, essa coisa, né? E tem muito pitbull na vida já brigando para adquirir sua vaga, seu espaço, bater no outro, diminuir o outro, tomar espaço do outro. Né? Que a gente vê lei para diminuir, mas não vê a lei para somar, para multiplicar. E a capoeira todo mundo sabe que não tem confronto, A pessoa quer fazer, mas ela não combina com isso. Porque ela o capoeira brinca com ela, ele dá risada, ele é que nem uma pessoa quando está com sede vai no pote tomar água para matar a sede. Então a capoeira, a pessoa vai desenvolver aquilo que está dentro dele, o estresse do dia a dia, e brincar com o seu companheiro, se divertir na capoeira, cantar, se alegrar, para de noite ele deitar e deitar com todo o prazer e ficar feliz. Não bater no seu companheiro e disputar com o seu companheiro. Então eu vejo a capoeira nesse nível aí que eu vejo a capoeira, certo?
Então, eu tenho essa preocupação de levar só para o esporte, para poder não esquecer essa riqueza que a capoeira tem, da finalidade, da educação, né, dos seus fundamentos, das suas histórias, dos seus rituais, que muita gente hoje joga capoeira dando pernada, batendo em quem está assistindo, esquece até do companheiro dentro da roda, que é para se brincar, se divertir dentro da capoeira. E às vezes quem está assistindo leva pau sem querer, porque o cara esquece de jogar capoeira e fica pulando em volta da roda, batendo em quem está assistindo. Então essa preocupação, eu como capoeirista tenho bastante, essa preocupação. Eu viajo por aí tudo, eu vejo a capoeira em todo lugar, vou no Rio, agora eu vou para a Austrália, dia 8, né, da curso de capoeira também, né, graças a Deus estou reconhecido em todo lugar do mundo, através da minha capoeira. Não sou intelectual não sou formado a nada, estou estudando, mas sou formado na faculdade da vida. Vivo a minha vida na capoeira, estou com 55 anos de idade, e a minha vida é essa, lutar pela capoeira. Se a capoeira tem alguma lei que vai barrar o capoeirista, eu faço do fundo que está na minha casa. Tem meus filhos lá, tem meus colegas, tomo uma cerveja, um café lá com rede, tá, e coisa e tal, e vou fazer minha capoeira com meus amigos, mas minha felicidade ninguém nunca vai tirar, certo? Então é essa coisa que eu tenho preocupação com a capoeira. Então eu queria que as pessoas da mesa que está se dirigindo a palavra, que até agora eu não vi assim, um fundamento sobre a capoeira, eu vi mais uma história de esporte, que roupa de esporte eu não uso, me desculpa as outras pessoas, mas roupa de esportista eu não uso, calça de esporte, faixa, essas coisas, porque vai para o karatê mesmo. Ele acabou de falar que não concorda com a federação porque pegou de outra coisa, de outras entidades. É isso que ele acabou de falar aqui, com a boca dele mesmo aqui. Né? Então, a capoeira não tem esse negócio de você ter por faixa no cara, dizer que aquele é superior ao outro e nada disso não. A capoeira tem conhecimento, esse conhecimento só adquire se você aprender a capoeira e dedicar a capoeira. E muitas vezes não vai aprender, vai morrer, vai ficar sempre a desejar saber que a capoeira. Porque a capoeira é cultura e arte, sabedoria, tudo junto, engloba a musicalidade, o seu conceito, seus rituais, sua filosofia de vida. Então a capoeira engloba isso. A gente vai treinar a capoeira por prazer, mas não para disputar com ninguém. Agora, não estou contra quem vai disputar, quem vai nada disso. Eu acho que cada um tem sua praia, gosta de fazer o que quer fazer. Se o cara bebe cachaça, a cachaça não queimou para ele, para mim está queimando, eu não vou beber. Entendeu? Se o cara cumprimenta assim com tarde dele, pode comer à vontade. Agora eu quero chupar mel, essas coisas que é mais doce. Então o caminho meu é isso aí. Obrigado. Isso aí, mestre Baiano, vamos passar aqui rapidamente para o mestre Quebrinho, para ele também dar o seu alô. Boa noite a todos. Eu vejo essa oportunidade de estar presente aqui participando dessa reunião, né, para o Congresso. Isso, na minha opinião, eu acho muito importante a gente estar presente e acreditando, porque o capoeirista ele vai para uma reunião, ele já quer saber qual é o lucro que ele vai ter, ele não quer dar parte dele. Ele quer saber se vai sair ganhando com alguma coisa, se ele não vai ter que pagar nada. Mas eu acho que se não houver essa união, que é um consenso maior, que o Congresso, pelo que eu vejo, que ele pede, é a união, nós não vamos chegar a lugar nenhum com a capoeira. Porque deixamos de lado as desavenças que há dentro da capoeira, os regulamentos que cada um tem na sua academia, deixa tudo de lado, aquelas brigas, toda para poder se unir e buscar em prol, que a gente sabe que dependemos, né, politicamente para que a capoeira chegue a conquistar algum espaço, né? Então, lá em cima eles precisam enxergar que a gente, de certa forma, está unido. Às vezes dentro da roda não, mas sim em acreditar no que a capoeira propôs, né? Sendo desde lá da libertação dos escravos, né? Que ela nasceu, o grande enfoque da capoeira foi a liberdade, e até hoje ela tem que ser livre, não tem que estar sendo empurrada por CREF, por CONFEF, por nada para ter uma exigência tal. E agora nós temos que acreditar nisso, temos que nos unir. Até então há anos atrás, Lobão, Prego, o pessoal tudo sabe aí, eu fazia umas reuniões no Vale do Paraíba tentando buscar a união e mais um pouquinho que existe dentro da capoeira, que a gente vê que muita coisa errada dentro da capoeira. Até então a gente quis regrar
as coisas dentro da capoeira, não deu certo. Não deu certo, não deu bom. E o tempo passou, talvez não deu certo por aquela coisa que o ser humano tem, é egoísmo, né? É uma fraqueza, ou essas qualidades que vêm prejudicar um lado do crescimento, né? de uma união. Então, talvez para algumas pessoas a gente não conseguiu buscar esses resultados. E atualmente eu estou fazendo novas reuniões. Já tivemos uma segunda reunião no Vale Paraíba Litoral Norte, que o objetivo é semelhante a esse congresso, é buscar, uma delas é buscar a união dos capoeiristas, independente do trabalho que faz, se é mangoleiro, se busca um jogo da capoeira brasileira ou a capoeira só regional, mas que todos se conheçam dentro da capoeira e se respeitem e se falem eticamente dentro dos procedimentos da capoeira. Até então, vejo que não só esse lado, mas também o lado do que vem acontecendo nos eventos, grandes eventos de capoeira, nos batizados, nas rodas, que é o lado já da capoeira mesmo, que é das tradições que existe dentro da própria capoeira. Aluno não respeita o mestre, chega no batizado seu, em vez de estar os mestres e professores nos instrumentos tomando conta, está lá aluno tocando, aí o mestre ele sai e vai para o lado e fica tirando foto e fica não sei o que, vai botar no barzinho bebendo, sendo que veio lá de longe para o seu evento e você está com os alunos ali tocando berimbau, cantando, chega um bebum, começa a cantar, o resto responde o coro. Então essas coisas que a gente vê também é o segundo lado. Tá? O primeiro lado é a união, que o capoeirista tem que acreditar, independente do que se acontece de rivalidades dentro da capoeira. Tem que estar unido para essa força, para conseguir, para ver o maior número de capoeiristas, para se conseguir algo que se queira. Que o objetivo da capoeira é chegar no patamar, né, maior que puder chegar, que ela só está crescendo, todo mundo tentando barrar a capoeira, não vai conseguir. Esse lance do CREF agora vir proibir a capoeira, proibir um profissional de capoeira em dar aula, em ter que fazer uma educação física. Eu sou formado em educação física, pós-graduado, técnico em ginástica olímpica. Eu defendo a capoeira. Eu acho que eu aprendi muito mais com a capoeira do que esses cursos que eu fiz, né, do lado do corpo humano, né? Porque com a capoeira eu enxerguei o outro lado da moeda, não o lado de só ver o corpo, né? Mas sim o lado de ver que realmente, como ele falou, a capoeira é um diálogo. A capoeira é uma integração, ela busca isso aí. Ela é uma força muito grande. Então, com isso, a gente defende. Eu também fui chamado, como muitos aí, na delegacia, para uma intimação, porque não está dando aula sem CREF, sem a carteirinha do registro do CREF. Fui chamado. Mas acontece que eu fui para lá e já mostrei, eu que eu tenho a carteirinha, mas eu não tenho, meus alunos que dão aula não têm. E não vão tirar essa carteira. E já propus também lá para que a gente está movendo uma ação no Vale Paraíba Litoral Norte, colhendo assinaturas, para que a gente vai brigar contra o CREF. Quem tem que cuidar é dos profissionais em educação física, não da capoeira. Quem tem que cuidar da capoeira são os próprios capoeiristas. Isso, união. Não fazer o seu trabalhinho sozinho, quieto no canto. Tem que se unir, independente do estilo que está passando para o seu aluno. A capoeira é uma só. Essa capoeira que a gente joga hoje, que é chamada contemporânea brasileira, não é a capoeira regional. Muitos falam que é a capoeira regional. É a capoeira contemporânea, a capoeira brasileira. Então, o CREF não vai conseguir nada com a capoeira, a não ser se ele se unir aos capoeiristas. Mas ir contra o capoeirista, jamais. Como o Zé Barão falou, vai ficar no fundo do quintal, mas vai parar de fazer capoeira, né, em registro, em prefeitura, em qualquer outra coisa, porque não está impedido da aula. O CREF tem que cuidar, sabe de quem? É dos dos estagiários que estão dando aula. Atualmente chegou um convite para um aluno meu dar uma aula em academia, na prefeitura,
Aí eu mandei um aluno, chegou lá, não podia porque não tinha educação física. Voltou, ele mandou outro, eu tenho um aluno formado em educação física, vai lá. Foi lá também, não pode porque é formado em educação física, que é um estagiário. Então, gente, eu também como profissional de educação física, eu batalhei, eu dei aula picando assim, pegando, né, como é que fala, aulas avulsas, para conseguir até ser como é que fala? O profissional ali da área, né, substituto, né, só substituição de aulas. Aí, de repente, eu vi que a força minha era mais a capoeira, eu não conseguia muita coisa com o lado da educação física, a gente tinha que ter um certo tempo para conseguir aulas. Mas o CREF tem que ver o seguinte, atrás das escolas particulares, estaduais, até municipais, ver quem está dando aula na quadra lá. Não é um profissional de educação física, é um estagiário. Eu acho isso errado. Cadê o profissional com o direito que ele tem de ter um emprego? Ele não tem emprego, ele vai procurar outra coisa. Porque quem dá aula é estagiário, e o motivo às vezes é por finanças. Então eu não entendo. Aí quer vir na capoeira também, vai acontecer a mesma coisa. Vai começar a pegar os professores, e mais tarde vai eliminar o provisionado, não é, Fabiano? Tem um aluno meu ali que fez no final do ano, se formou em advocacia, e fez o projeto dele foi contra o CREF. Então, não sou contra o CREF, eu sou contra o CREF e contra a capoeira. O CREF tem que cuidar da educação física, capoeira cuidamos nós capoeiristas. Então precisa, pessoal, dessa união, independente, como eu já falei, de rodas de capoeira, de batismo de evento. Vamos nos unir para conseguir algo para a nossa capoeira. Então, agora que eu estou conhecendo o mestre também de capoeira? Professor? Aluno? Aluno? Então, aprendiz. Então, mas batalhando pela capoeira, isso é importante. Então, agora que eu estou conhecendo o Jairo, e fico, né, alegre, contente de saber pela batalha com a capoeira, isso é importante. Independente de ser capoeirista, ser mestre, ser, né, doutor na capoeira. O importante é estar, como nosso amigo ali falou, incentivador da capoeira, a moça lá em cima, a menina e tal, o meu time incentivando a capoeira, independente de ser mestre, um dia vai chegar lá. Só que é importante que saiba se colocar dentro de uma capoeira. Né? Falou que é aluno, vai ser aluno toda hora. Falou que é professor toda hora. Tem muitos capoeiristas aí que às vezes falam, mas não cumprem. Então é importante nos capoeiristas isso aí. É ética, está faltando ética. Essa reunião que a gente está fazendo no Vale do Paraíba, no Litoral Norte, é para isso. Não é regrar nada, mas sim minimizar o mínimo possível para que a gente tenha uma consciência de que precisa respeito dentro da capoeira. É isso que a gente quer. Se eu saber que a preocupação também minha é dos alunos formados de hoje. Será que eles têm condições? A gente fala formado, né? Mas já tem até mestre por aí sem condições de ser um mestre de capoeira. Então a gente fica preocupado com isso. Então é reunir e falar, moçada, quem a gente vai formar hoje em capoeira? Eu não vou regrar nada, mas vamos entrar no consenso, né? Respeitando bem o mestre Lobão, os mestres do Vale Antigo aí. Como que vai ser a formatura dele? Não falar que tem que fazer isso, aquilo. Mas saber se ele vai transmitir o conhecimento que a gente passou da capoeira para os filhos de vocês, futuros, né? Os futuros capoeiristas. Essa é a preocupação. Então, muito obrigado. Isso aí, as pessoas perguntam assim, o que é esse congresso, né? O que é esse congresso? O congresso, nós começamos a pensar no congresso, nós apresentamos João Bosco sábado, quando a Marta Suplicy ganhou a Prefeitura de São Paulo, nós elaboramos um projeto na Secretaria de Esporte. E a única parte do projeto que não foi possível desenvolver foi a capoeira. E eu que escrevi, pesquisei, estudei para escrever, tive que reunir a turma da comunidade esportiva, tinha lá jogador de basquete, de vôlei, futebol, e não tinha, só o pessoal que eu tenho aula,
Mas não é possível. Aí apresentava e falei, não tem ninguém para interagir e discutir. Aí o deputado Edmilson Valentim, do PCdoB do Rio de Janeiro, conversando com ele, falou, pô, tem um projeto aqui de lei que permite, exige que o governo inclua no currículo das escolas de primeiro e segundo grau do Estado a prática de capoeira no curso de educação física. Eu peguei um projeto com ele e falei, pô, legal, vou fazer para apresentar para o Nivaldo Santana, que é um deputado nosso. Ele falou, pode fazer que eu subscrevo, fiz. E primeiro vou procurar a comunidade, né? Eu me considero amante da capoeira, aprendiz porque eu acho que a gente só para de aprender quando morre e ainda fica devendo 5 anos para aprender. Então, o que é? Aí cheguei e falei, vou falar com as entidades. Aí ligo para o senhor, um tal do professor Sérgio. Aí ele escolhendo. Caramba, você é presidente da Confederação Brasileira de Capoeira. Você escolheu um projeto. Não, esse negócio tem que ter diploma, tem que ter especialização. Mas, aí, calma aí. Quer saber o seguinte, você concorda com esse projeto? Não quero nem saber que estilo que você joga. Quero só saber se você é capoeirista. Eu discordo e não quero, não li, não gostei e não quero ver. Falei, pô, o presidente da Confederação fala isso. Tá bom. Me diga uma coisa, mas por que você não quer? Não, porque o pessoal tem que dar diploma. Está querendo o seguinte, ele me falou o seguinte, é como você querer que um médico medique sem ter diploma de médico. Eu falei, aí não, aí você já mexeu aqui, então vamos conversar. Tudo bem, estou pedindo apoio para o projeto, você não quer dar? Agora também não escolhemos aqui aí. Eu falei, mas como que você acha? Eu falei, não. Aí que eu debati com ele, aí ele ficou nervoso, eu falei, professor Sérgio, é o seguinte, você sabe, você acha que tem médico? Todo o estado do Amazonas tem médico? Não, não tem. Me diga uma coisa, quando aquele nativo fica doente e pega as ervas e vai curar, quer dizer que eu vou prender o cara que salvou a vida do outro só porque não tem diploma de médico? Ele falou, não, aí você apelou. Eu falei, não, apelou. Estou querendo mostrar para você que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Portanto, é o seguinte, com a luta nossa, eu falo, e o meu tio viu isso, não é contra o CONFEF nem contra o CREF. Cada um com seu problema. A minha luta é em defesa da capoeira. Entendeu? Por isso que eu falei presidente do CONFEF. Mas se você é pela regulamentação da profissão de capoeira, eu falei, eu sou. Mas vem cá, e a educação física? Eu falei, aí não é comigo, é com você. Porque o meu negócio é a capoeira. Mas e a educação física? Para isso tem você para defender ela. E a capoeira? Eu falei, pois é, não tem nenhum órgão federal nacional que defenda, por isso que eu estou fazendo o congresso. Ele falou, mas aí não tem acordo. Claro que não tem. Se eu defendo uma coisa, eu defendo outra, não tem acordo. Então é o seguinte, portanto, nós não estamos lutando contra profissionais de educação física. Aliás, o CONFEF faz o que eu faria se fosse o CONFEF. Defende os profissionais de educação física. Só que eu sou da capoeira, eu defendo a capoeira, pronto. O que eu posso fazer? Defendo a capoeira, então não tem acordo com ele. Por quê? Aí ele fala, mas se for assim, a moda pega, o pessoal de dança, o pessoal de artes marciais. Eu falei, rapaz, mas se todo mundo fizer isso é ótimo. Por quê? Porque você só vai ficar com a educação física. Você quer arrumar mais confusão para você, pô? Você quer ficar com karatê, com judô, com jiu-jitsu, pô, balé, dança. Eu falei, não. Aí o pessoal deu exame na faculdade e falou que eu estava desmoralizando ele. Fui lá na Uninove. O pessoal foi bom nesse debate que a presidente do DCE da Uninove é a que tem mais aluno de educação física. Ela é profissional de educação física. O pessoal fez uma moção de apoio ao Congresso Nacional de Capoeira, pela regulamentação da profissão de capoeirista. Então isso aqui, é isso que eu quero. Que a comunidade da educação física, aliás, tem um movimento nacional contra a regulamentação do CONFEF, que é encabeçado por um camarada nosso do PCdoB, Renato, que está ajudando o Ministério do Esporte, que é contra a ingerência do CONFEF em outros esportes.
Então eu quero dizer com isso para vocês que a luta nossa está começando forte e bem. Agora, por quê? Por que no ano passado eu procurei as pessoas e as pessoas ficaram com o pé atrás? E por que agora a gente consegue, meu tio, reunir uma turma, vocês? Por quê? E porque a realidade mudou. A realidade mudou. Quem vetou o projeto de lei foi o Fernando Cardoso, que nós derrotamos. Quem está no governo, quer a gente queira, quer não, representando os setores populares. Durante 503 anos, nós fomos governados pelo representante das elites. Agora, nós somos governados por um representante do povo. Um que não tem. Se a gente, a capoeira não aproveitar agora, meu irmão, nós vamos demorar séculos para colocar a capoeira no patamar que ela merece. Aproveitar como a liderança do mestre Bimba. Eu falo do Bimba, Tenente já sabe, não é compaixão não. Não é compaixão, que eu sou pesquisador e sei do valor que tiveram outro líder na capoeira. Agora, ele bem assessorado, colocou ao normatizar, colocar como esporte, ao Getúlio Vargas, aquela ajuda que ele deu, criticada, muito criticada, na minha opinião, equivocadamente, muito criticada, equivocadamente, na Bahia. Aquela atitude que o Bimba fez com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também não fez isso, não é porque ele era capoeirista, não, porque ele tem a cabeça. Ele falou o seguinte: essa Revolução de 30, eu tenho que dar a cara, uma cara para o Brasil, uma cara brasileira para o Brasil. Pegou o samba, carnaval, falou: e agora? Vou pegar o judô, karatê, vou pegar a capoeira. Por quê? Eu crio uma série de elementos que compõem a identidade nacional brasileira. Foi isso que Getúlio fez. Foi isso. Agora, se não tivesse alguém como o Bimba, Getúlio ia se suicidar, porque não deixou se suicidar por causa disso, e não tinha achado ninguém. Se a gente ficar, não, eu não quero saber do Getúlio, eu não quero saber. Portanto, a capoeira venceu inimigos poderosos. Toda a luta, João Bosco, que teve no nosso país, da balaiada da Revolução Farroupilha, da revolta dos alfaiates, da Revolução Quebra-Quilo, lá em Recife, tem a participação de capoeirista. Você viu a Revolução do Alfaiate? Mas qual é a arma que ele tinha? Era o pé, era o malaio. Então, a capoeira participa e está presente na história do Brasil. Ela nasce como luta por libertação. Ela se transforma em arte marcial, porque era uma guerra. Nós vencemos inimigos, como Nunes Vidigal, vencemos Sampaio Ferraz, que jurou acabar a capoeira. Os capoeiristas falaram assim: não acaba não. Sampaio Ferraz não conseguia acabar com a capoeira, porque a capoeira é produto da cultura, da história do nosso povo. Ninguém acaba com ela. Agora, se a gente ajudar, ela cresce mais. Ela cresce. Por esse motivo é que o nosso esforço é de combater. Eu falava aqui para os companheiros, a capoeira ainda é marginalizada e tratada com preconceito. Não se iluda. O cara olha assim do lado, entendeu? O filhinho de papai ainda. Você vê jiu-jitsu, o cara mete umas bombas, fica bombado e anda com o kimono, né, pendurado, né, aparece na TV, o cara dá uma porrada, vale tudo na TV. Capoeira você não vê. Por quê? É preconceito. Nós temos que combater esse preconceito e essa marginalização. Mas os principais inimigos hoje da capoeira estão dentro da capoeira, na minha opinião. São dois: a divisão e a violência. Se violência resolvesse o problema da capoeira, até hoje existiriam as maltas do Rio de Janeiro. Porque ali era cacete, tá certo? Até hoje acabou. De violência. E capoeirista, aluno, para mim, capoeirista é aqueles que gostam, estudam, participam da capoeira, independente do grau e do tipo que tem. E capoeirista que se preze tem que defender a capoeira, tem que estudar. E para defender a capoeira, tem que estudar a história do Brasil. A história do Brasil. Porque ali se aprende o que é capoeira. E o nosso congresso
ele vem para marcar época, e não é época individual, viu, irmão? Não estamos preocupados em nosso nome ficar na história, não. Eu, particularmente, estou preocupado com essa geração futura que pratica capoeira, que respeita as tradições, não desvirtue a capoeira e que combata a violência que existe na capoeira, que afasta o povo da capoeira, a violência entre os capoeiristas, e a divisão. Temos que acabar com essa onda de divisão. Temos que subordinar os objetivos da capoeira. Temos que subordinar aos objetivos da capoeira os interesses pessoais de cada um. No Congresso, o Congresso falava para o Esdra, não é de federação A, B ou C ou D. Não é de grupo A, B, C ou D. Não é de liderança A, B, C ou D, porque a capoeira não tem dono. A capoeira é do povo brasileiro. E o Congresso busca resgatar o patrimônio cultural, histórico e desportivo do nosso povo. É do povo brasileiro. Tem líderes, a capoeira tem líderes respeitados em São José, no Vale, em São Paulo, na Bahia. Líderes, mas ela não tem dono. Nós, o povo brasileiro, é que somos donos da capoeira. Por isso que nós estamos aqui defendendo a participação de você no Congresso. Mestre Lobão. Boa noite, Jairo. Foi um prazer conhecer. Eu gostaria de parabenizar o Jairo por essa iniciativa que ele tomou. Eu conheci ele através de telefone também, a secretária, que é mais importante, que tem ligado para mim do que ele, né? Então, eu gostaria de falar aqui, o Zé Baiano falou que se fala muito de esporte, e o Jairo tinha falado anteriormente que ele não quer saber de divisão de capoeira de A, C ou B, que é importante também porque a capoeira cresce em todos os sentidos, não só no sentido de academia, como de grupo, como também de escola. Então tem uma parte que é muito importante, essa parte educacional da capoeira. Como o ano passado tivemos uma escola onde levamos um projeto com a escola e a diretora falou, olha, vamos fazer um teste com essa turma que está à beira, a última sala é daqui para a rua. E com o trabalho da capoeira que foi feito através do Mário, fez um trabalho de 1 ano, essa turma retornou ao normal, ela agradeceu, entendeu? Muito bem, foi um trabalho que não foi cobrado nada, era um trabalho pago por um projeto da Fundação Cultural, e um trabalho que deu certo com a capoeira nessa escola. Então até hoje tem capoeira em várias escolas, a maioria das escolinhas de São José existe capoeira também, e não tem assim uma liderança a quem recorrer. Por exemplo, se acontecer alguma coisa, que vai recorrer a quem? Por exemplo, eu sou responsável, se o Gabriel dá aula numa escola, ele é responsável. Então precisa, a partir disso aí, discutir quem vai tomar conta, se acontece alguma coisa, qual é o órgão que toma conta, entendeu, desse capoeirista. Porque, por exemplo, no judô chega no judô, tem alguém que ele tem um professor que é federado, que responde por ele. Então a capoeira também acho que não pode ser assim, colocado qualquer pessoa livre, jogado. Fulano de tal, eu tenho um aluno aqui, ele de repente está precisando ganhar dinheiro, eu jogo ele lá. Então essa também é uma coisa errada, entendeu? Que precisa ter uma ética, precisa ser discutido isso na capoeira também, não é só essa parte, é muito importante, essa parte da filosofia, mas nessa parte prática que a gente vai estar trabalhando, a gente trabalhando com criança de 2 anos até 14 anos de idade dentro de uma escola, entendeu? Então precisa ter pessoas preparadas, independente de ser professor de educação física, não recorro a isso, mas que tenha pessoas preparadas para estar, entendeu? Dando essa aula e ao mesmo tempo um professor tem que, um mestre, um contramestre tem que ter ética, saber quem é essa pessoa que ele está mandando lá. A gente manda uma pessoa qualquer, acontece alguma coisa no aluno, enquanto não acontece nada, tudo bem. Entendeu? Está tudo legal, os pais estão achando bonitinho. No dia que acontecer alguma coisa, cai de pau. E todo mundo sofre, entendeu? No dia que acontecer alguma coisa, todo mundo vai sofrer. Quem dá aula bem, quem não dá, o pai já vai estar. Eu me lembro quando houve um evento em Belo Horizonte, um dos batismos de capoeira, que teve um maior pau com o pessoal da Abadá, com o pessoal do Mão Branca. Eu falei, não quero ser batizado, esse negócio não quero, vai acontecer, o pai ligava, entendeu? Então a gente tem que tomar conta disso aí para que não aconteça algo pior. Então esse é um trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho que
está de pleno acordo, está discutindo esse trabalho, aproveitando o Lula agora da presidência, para a gente, entendeu? Ver se a capoeira toma um rumo, sem ser Angola, se é regional, sem ser contemporânea, que a capoeira realmente cria um rumo, entendeu? Eu estou de pleno acordo e você está de parabéns por esse trabalho que você está fazendo. Que a gente vai para a escola, eu dou aula na faculdade, você vê a dificuldade que a gente tem, entendeu? Para explicar a capoeira. Os caras olham assim, capoeira, negócio besta, isso não serve para nada, né? Não vou dar aula de capoeira. Aí você vai explicar que país, que nem agora o time de Israel, você vê o pessoal jogar capoeira, aquela criançada adulta, você fica bobo. O que esses caras veem na capoeira? Não é, eles falam uma língua que não é nem a deles, tudo cantando em português, tudo nome em português, esses caras com essa vibração, e a gente às vezes chega aqui para dar uma aula, aquele desame do pessoal, que bosta esse negócio, né? Não presta para nada. Então, porque falta divulgação, aquilo que você falou, a escola não divulga as coisas brasileiras, não só a capoeira, como nós temos muitas coisas, catira, maracatu, um monte de coisas brasileiras que não é divulgado. Então, esse é um trabalho para que se busque essa raiz brasileira, se resgate. Então, eu acho que esse é o momento. Então, essa comissão organizadora, João Bosco, você está de parabéns, e todo mundo da capoeira. Aquilo que o Caminha acabou de falar. Tem que ter ética, entendeu? Deixar as rivalidades do lado e partir para cima. Agora é hora de partir para cima. Você falou também, se não for agora, adeus viola. Certo? Então, muito obrigado pela essa iniciativa. Wesley, eu queria só reforçar o seguinte: nós temos lá no Congresso 4 projetos de lei, que 2 que são favoráveis às nossas ideias e 2 que são contrários. Os 2 que são contrários, nós conversamos com a comissão em que estava transitando, o Bosco parlamentar sabe disso, tem um trâmite. Fomos na comissão, conversamos, eles paralisaram, porque nós provocamos na comissão, e a comissão então paralisou, para que nós pudéssemos dar andamento aos 2 projetos. Um é do deputado Fleury, deputado Luiz Antônio Fleury, e outro do Arnaldo Faria de Sá, ambos do PTB de São Paulo. Um está na comissão, ambos estão na Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara, e um está sob a relatoria do deputado federal de Minas Gerais, Gilmar Machado, que fala, esse é do Fleury, que fala sobre a regulamentação da capoeira, tirar ela da ingerência do CONFEF. Portanto, são projetos de lei que estão em curso e que, portanto, todos esses parlamentares, falando com o Arnaldo Faria de Sá, com o Fleury, com o Gilmar Machado, todos eles perguntam: mas vem cá, o pessoal vai se unir? Esse é o receio. Seguinte, porque se eu apresento um projeto e tem uma turma que fala o seguinte, não é isso, como confessa, ele demoraliza. Portanto, eles seguraram, estão aguardando o desenvolvimento do Congresso Nacional, esse Congresso Nacional de Capoeira. A nossa ideia, Tenente Ezra, o Gilmar Machado é relator do chamado Estatuto de Desporto. Estatuto de Desporto. Nós estamos propondo para ele a criação com base no artigo 217 da Constituição, uma regulamentação para o desporto de criação nacional. Nesse desporto, criar um capítulo para a capoeira. Como disse aqui o mestre baiano, a capoeira não é só desporto, ela é cultura, ela é história. Agora, a brecha que nós conseguimos na lei é pelo desporto. Então, nós não somos bobos, não vamos fazer como foi feito no veto anterior, querer dar uma de esperto e falar o seguinte: não, mas ela não é só esporte. Não só esporte, é cultura. Então tá bom, então tira. Nós vamos votar a lei sem ela. Não. Eu falei, Gilmar, põe aí como desporto. Desporto especial, de criação nacional, que tem características que devem ser consideradas no âmbito da cultura,
do folclore, da história, etc. Mas esporte, para não sair da lei. Portanto, nós temos que ser capoeiristas, temos que ser espertos, para aprender com os erros do passado. Porque se fala o seguinte, não é só esporte, é cultura. Então tá bom, então tira do Estatuto de Esporte. Sabe quando é que vocês vão ter uma lei? Nunca. Vai pegar pela cultura. Vai pegar pela cultura, com o cinema forte, né? Com as TVs, sindicatos artistas, não vai sobrar R$1 para a capoeira. Aí vai para a educação, você vê. Os sindicatos, 1.500 sindicatos de professores do país, tudo organizado, a capoeira dividida. Então nós temos que fazer como esse mandingueiro. Faz o seguinte, não é por aqui, é por ali, para ver se a gente consegue. Dessa vez é o seguinte, no que depender da gente, nós não vamos comer mosca. Certo? No que depender da gente, os objetivos nossos vão ser atingidos no âmbito do governo federal. No que depender da gente na relação com o governo. Agora, se a comunidade não se unificar, então não sou eu que vou ficar falando sozinho, tá certo? O cara vai falar, nem vai levar a sério, porque você fala isso, é bonito isso. Só que quando olha lá embaixo, estão se estapeando, Abadá como Zenda, né? E liga a volta ao mundo com a Abracap, CBC, agora tá bom. Fui! É isso, Zé Neto. Boa noite. Aqueles que não me conhecem, eu gostaria de me apresentar. Esdras Magalhães dos Santos. Eu sou oficial da reserva da Aeronáutica, advogado e, do que muito me orgulho, capoeirista. Fui aluno do famoso mestre Bimba, dos anos de 46, 47, 48 e 49. Convivi estreitamente com ele. Depois trouxemos para São Paulo, fizemos várias exibições em São Paulo, eles retornaram e eu fiquei. Entrei na aeronáutica e 2 anos depois fiz amizade com o pai do Éder Joffre, aquele Joffre, onde nós treinávamos quando chegamos em 49. Então, abrimos o primeiro curso de capoeira, 50, 51, funcionou em São Paulo. Depois, a vida nômade da aeronáutica me tirou de São Paulo. Foi interrompido o curso, mas alguns alunos ficaram formados. Depois eu fui para o Rio de Janeiro. Lá comecei também a praticar e ensinar na Associação BB do Banco do Brasil. Depois fui para Brasília, fui respirar poeira, fui piodário, porque pioneiro eram aqueles que foram logo no início e conseguiram amealhar alguma coisa, comprar terreno, essa coisa. Lá dei aulas de capoeira pela televisão, entendeu? Depois fui para os Estados Unidos da América, procurei a Casa do Brasil, dei um birimbau, fiz um histórico, nem se sonhava em capoeira. Retornei ao Brasil, fui para Curitiba fazer o curso de oficial. Voltei, aí vim para São José dos Campos. Aqui, meu irmão, o qual treinei com ele em São Paulo muito tempo, ensinei capoeira, me trouxe a notícia que tinha chegado em São Paulo um baiano, Suassuna, um rapazinho. Eu fui ao encontro de Suassuna. E foi assim que fizemos a primeira exibição de capoeira no Vale do Paraíba, inaugurando o ginásio do CTA. Logo em seguida, o meu filho, Esdras, o Esdrinha, estava com 16 anos, foi para São Paulo, tornou-se aluno do Suassuna. Lá conheceu um rapaz que vocês conhecem muito aqui, se chama Everaldo Bispo de Souza, Lobão. E já o pedido eu esperava há muito tempo. Pai, vamos fundar uma academia de capoeira. Eu digo, vamos, perfeitamente. E o objetivo nosso é familiarizar a mocidade de São José dos Campos com a luta nacional, a capoeira. E fizemos isso. Hoje são decorridos 32 anos, a minha emoção é enorme. Será que isso vai dar certo? 3 anos depois aparece um grande amigo, o Paulo dos Anjos, e já em Jacareí ele começou a lecionar capoeira, juntando-se o grupo, a união, e assim a capoeira proliferou. O meu maior receio era que houvesse, sempre houve, eu conto até um fato pictórico para vocês. Uma senhora estava no cabeleireiro e fazendo o cabelo quando a outra disse, fulana, meu filho está no judô.
ela disse, o meu está na capoeira. Disse, capoeira? Parecia que o menino tinha entrado no leprosário. E assim, mas a coisa foi indo, os filhos puxam os pais, o menino foi para a academia e essa senhora era a maior relações públicas da capoeira. E assim nós fomos conquistando, depois apareceram os alunos, Zé Carlos, o prego que ali está. Hoje eu estou vendo que são 32 anos. Eu gostaria que eles fizessem a subtração da idade que tem hoje. Eram rapazinhos, assodados, entusiasmados, né? E o ideal de capoeira. Hoje são mestres aí, estão lecionando, ensinando. A capoeira proliferou, a capoeira hoje é uma realidade. Pois bem, eu diria para vocês que o meu contentamento é enorme. Eu fico numa situação, hoje aos 76 anos, 57 só de capoeira, lidando com a capoeira. E agora mesmo, quando o delegado aqui do Ministro dos Esportes, o nosso amigo Jairo, fala sobre o projeto, eu diria para vocês, em 1979, através do deputado da Terra, Coimbra, nós apresentamos um projeto considerando a capoeira um esporte genuinamente brasileiro. Ele foi boicotado na Câmara. Isso é negócio de negros boçais, o que é que vocês querem? Assim mesmo, nós temos inclusive, digamos assim, os pareceres. Pois bem, lutamos, em 79, foi em 85, apresentamos o projeto, foi novamente boicotado. Vamos novamente, água mole em pedradura, tanto dá até que fura. 95, apresentamos novamente. Foi este que chegou por auxílio do baiano, o Antônio Carlos Magalhães, e o filho, Luiz Eduardo, que muito nos ajudou, com aquela baianidade dele, e o projeto conseguiu chegar à mesa do presidente. Pois bem, mandaram, e a gente feito louco, acompanhando, e o boicote foi para o Ministério dos Esportes. O nosso amigo, eu peço até desculpa que eu não gosto de falar de ninguém assim por trás, mas merece, o professor Sérgio da Confederação. Rapaz, colocamos só, a capoeira é um esporte genuinamente brasileiro, ponto. Aí ele acrescentou, e uma manifestação cultural, essa entregou. Os caras vetaram, o veto está aí, que eu estou até mostrando a você, todos os percalços que nós sofremos. Então, a teimosia, eu chorei nesse dia, fiquei humilhado, eu fiquei arrasado, né? Você morrer enxergando a praia, por a leviandade de um companheiro. Mas a capoeira é assim, agora mesmo, recebi a incumbência do Jair História, descobri uma brecha na lei, nós estamos aí, por decreto, o nosso presidente, que é um nacionalista ferrenho, por sinal até nordestino, vamos ver, da terra do frevo, que é primo da capoeira, né? Castraram tanto a capoeira que o frevo em Pernambuco ficou com aqueles pulos. Mas bem, ele entrou versado nisso, conhece. Vamos ver se isso nós conseguiremos, porque eu estudei com meus parcos conhecimentos do direito e vi uma brecha na lei. A Constituição não diz, não identifica quais são as modificações. Vamos dizer, a criação nacional, né? Então, a lei também que institui não especifica e dá atribuições ao CONFEF. Então é preciso que seja nominado, é preciso que seja identificado por um diploma legal, um diploma, entendeu, do chefe do Poder Executivo, considerando a capoeira, entendeu, um esporte genuinamente brasileiro. Só isso, de forma lacônica. De sorte que eu diria para vocês que a luta é ferrenha, é grande. Falaram aqui também sobre o problema da desunião. Realmente isso é sabido e notório. O problema da capoeira é organização e união. Agora, uma base. A base é o respeito aos mestres. Não tenha dúvida que aquela consideração que é devida ao mestre, eu já recebi várias queixas. E, meu filho, é normal a criatura se virar contra o Criador. Você cria o rapaz, o garoto, daqui a pouco ele quer ser mestre, é toda uma questão mais de cultura, de cidadania. Então é preciso que o mestre, inclusive, dê uma atenção toda especial àqueles dissidentes, àqueles que querem se arvorar, que são os maiorais. Não tem esse problema é como dizia o mestre Bimba, ele brincava muito, ele dizia que a pólvora e a vaselina acabou com o valentão, com o machão.
brincar, quer dizer, outra coisa também, você falou na questão da malandragem, da malícia, né? Ele dizia que tu me enganas eu entendo, o que eu não quero é que tu entendas que eu entendo que tu me enganas. Quer dizer, o próprio Maquiavel, né? De sorte que eu vejo isso na capoeira. Outra coisa, outro dia me perguntaram, o que é que o senhor está vendo mais? Eu digo, estou vendo demais é o gingado. Bimba, eu conheci Pastinha, 1946, entendeu? Maré, todos esses Caiçara, essa turma toda, Onça Preta. E via como esses mestres, eles jogavam na capoeira. É preciso que se jogue capoeira, não lute capoeira. O gingado hoje é o que faz com que a capoeira, entendeu, pareça uma acrobacia. O gingado é do tamanho do passo que a gente anda. O molejo é na cintura. Entendeu? Então o gingado é que dá mais equilíbrio. Porque agora o gingado afastado, 1 metro, o indivíduo para se equilibrar, ele está desequilibrado praticamente, até para dar os golpes. Então ele tem que jogar junto. Há uma coisa na capoeira que se chama parceria. É a confiança que eu tenho em você, eu estou jogando com você. Então vamos jogar a sequência. Você não vai me atingir de forma nenhuma, nós estamos fazendo uma exibição. Agora o que existe é ficar jogando com esse gingado aberto, entendeu? E o outro lá, quase 3 metros de distância, e tentando atingir um adversário imaginário. A beleza da capoeira está nisso, é a perna passar por cima da cabeça. Nós estamos jogando capoeira, essa que é a coisa mais linda que existe. É como eu digo, essas coisas de saltos acrobáticos, entendeu? Rodopios, com a cabeça no chão, essa coisa, isso é bonito, é lindo, mas não tem nada de capoeira, é apenas circense. Então, é uma das coisas que o desleixo, entendeu, da turma, o exibicionismo, aí nós temos o que? A acrobaceira, regigola, regional com Angola, angonal, entendeu? E a própria capoeira, quando você quer jogar ela pura, regional e Angola. Agora a capoeira, como eu digo, a capoeira é uma só. Quem diz isso é o meu Pastinha, o mestre Pastinha. Eu tenho, quem quiser se interessar, os manuscritos dele, o álbum dele, entendeu? E aí a capoeira é uma só. Tem a capoeira a Angola, tem a regional, que como diz, é filha da capoeira em Angola, considerada a capoeira mãe, e tem a capoeira do senhorzinho, que é essa capoeira tipo, desculpe o termo, porrada para valer, é uma coisa mais ou menos com uma defesa pessoal terrível. Agora fala, hoje em dia ninguém luta na porrada para... Não, as academias, elas devem ter, os mestres, uma turma selecionada. E então, vamos dizer, terça-feira, um dia da semana, às 9 horas, esse grupo treina na academia. Eu já falei, inclusive, com o Lobão, eu fiz o curso de especialização com o Bimba, me prontifiquei, inclusive, passar tudo. Mas essa é uma turma selecionada. Porque o trabalho dos mestres é segurar os instintos e os sentimentos do indivíduo. Porque o capoeira, realmente, ele não briga, ele se defende em legítima defesa. Esse aqui ele é dócil, entendeu? Fala mansa, ouve muito, fala pouco e é infenso a humores. Esse aqui é o verdadeiro capoeira. O outro é o idiotinha que tem por aí, que acha que pode muito, que deve fazer tudo. Então, nós, inclusive, quando criamos a academia, eu tinha um escritor americano, Johnny Walker, Watkinson. Nós pegamos um slogan dele, diz assim: a calma é a virtude dos fortes. Isso encerra uma educação, isso encerra uma forma de ser e uma verdade contundente. Com relação ao problema que vocês falaram aí do CONFEF, eu já conversando com o Jairo e sabendo o seguinte, que o CONFEF é subordinado ao Ministério dos Esportes. É claro que o que existe aí é lei. Eu já tive a oportunidade de conversar com o professor da Educação Física. Me diga uma coisa, meu filho, eu estou com 76 anos, me lembro que em 1945, entendeu? 45, muitos de vocês já estão procurando o planeta aí, nas galáxias, para chegar na Terra. Pois bem, então em 1940, quando que regulamentaram as profissões, advogado, tinha o Rábula, era um sujeito que tinha um curso ginasial, trabalhava muito lá no interior, essa coisa toda e tal. Então ele é quem defendia no fórum, porque não tinha advogado. Então, quando surgiu a profissão, esse indivíduo, ele foi aproveitado. O juiz de direito atestava o delegado, pessoas de respeito, e ele foi na OAB, recebeu sua carteira. O boticão, o dentista, a mesma coisa, entendeu? Aconteceu com o farmacêutico, a mesma coisa. Agora, não podia ser com medicina, porque medicina tem jornalista também, agora com a capoeira, porque a maioria dos professores de educação física, aliás, quase a totalidade, aprenderam capoeira com quem? Com os mestres de capoeira.
Não tenho dúvida, é como eu sempre digo, eles descobriram a porta do céu. Agora nós temos elementos, o prego ali que é professor de educação física, o Lobão é professor, quebrinha, aquela coisa, é do time. Mas há um clubismo, um corporativismo, que eles dizem, eu até disse, inclusive, eu digo, meu filho, eu vou dizer uma coisa para vocês vão ficar maravilhados daqui a uns 10 anos. Sabe por quê? Porque a capoeira, esse aquecimento que faz, entendeu? A capoeira não tem isso, ela aquece pela própria capoeira. O próprio berimbau, você não relaxa quando tem uma música, o berimbau monocorde vai lá no certo e relaxa. E se você for para o pé do berimbau, for sentir a luta, se fosse exibir é diferente. Então vocês vão chegar a essa conclusão, que ela aquece pela própria capoeira. Agora, tem um outro problema, quer dizer, o número de alunos, mais de 20 alunos, quer dizer, a coisa já torna mais difícil. Não quer dizer que é impossível o aprendizado, porque o aprendizado é racional, é gradativo. Entendeu? Então eu vejo por esse aspecto. São coisas que eu acho que vão chegando, vão sendo anotadas, essa coisa toda, e vão chegar, entendeu? Um denominador comum. E eu acho que isso é que é importante. Agora eu digo uma coisa, a mensagem, a capoeira é união e organização. E respeito aos mestres, ouvir os seus mestres, entendeu? E vocês mesmos se amarem, se respeitarem, sem ninguém querer sobressair. Esse é que é o importante. E eu fico contente, digo a vocês que eu sempre tenho no meu cerne ter sustento. Não adianta, a capoeira vai vencer, ela já está vencendo, porque ela é uma das manifestações mais autênticas de nossa nacionalidade. Muito obrigado. Vocês viram que eu não falei mentira, né? Foi pedido aqui que eu informasse, vou pedir aqui para o Bosco fazer uma leitura depois aqui para nós, mas informasse o seguinte: o que é preciso fazer para participar do Congresso? Então, o que é que nós estamos o seguinte: as entidades legalmente constituídas, ela tem direito a indicar um determinado número de representantes. Às vezes perguntam, mas vem cá, mas por que as entidades? Porque não foi eu que fiz a lei. Não é isso? Se a lei fala que eu posso criar uma entidade segundo meus interesses, meus objetivos, e eu criei, não é problema meu, não é? A lei permitiu. Então não sou eu que vou esquecer isso. Por isso que ela tem critérios que dão uma representação para isso. Então, entidade de caráter nacional tem uma quantidade de representação, uma entidade de caráter estadual tem outra quantidade. Aí nós vimos o seguinte: no Rio de Janeiro, reunimos 123 mestres de inúmeras federações e entidades para debater os critérios do Congresso. Ora, se tem 6 milhões de praticantes de capoeira, como é que a gente vai fazer para reunir esse representante? Imagine você. Ia ter uma confusão danada. Então o que é que nós fizemos? O seguinte: vamos inscrever por grupo. O que é que faz? Porque o grupo, ele escreve o grupo e manda um representante. E quando nós vimos, fizemos as reuniões, plenárias no Estado, nós vimos, tenente, que isso reduziu 100% as confusões. Acabou. Ficava pensando, meu bom, por que será? É porque, em grupo, aquelas provocações, aquelas besteiras, são reagidas em grupo. Tá certo? Se você recebe uma provocação, eu que sou seu aluno, gosto de que eu vou querer reagir para te defender. 90% das confusões é assim. Então, se você tem um representante para o grupo, o cara tem duas coisas: ou briga sozinho, ou escuta as opiniões diferentes. E na hora de falar, contesta. É isso que é o Congresso. É isso que, quando acabou a primeira reunião, mestre Borgado, do Rio de Janeiro, olhou para o Miguel Machado, falou: rapaz, acabou a reunião, nós não brigamos. Acabou a reunião. Por quê? Porque nós queremos o seguinte: ouvir
Companheiros, não é obrigado ninguém pensar exatamente como tenente extra. Nós estamos querendo isso no Congresso. Nós queremos que as pessoas defendam a capoeira como ele defende. É só isso. Ah, mas eu não, esse negócio de estilo aí, não concordo com ele. Tudo bem. Não concordo, não é esse o problema. Vamos defender a capoeira. Vamos defender a capoeira. E ouvir os argumentos diferentes do nosso. E respeitar. Temos o ditado árabe, apesar de nós estarmos no tema afrodescendente, que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca para que a gente ouvisse em dobro e falasse a metade. Se fosse o contrário, a gente tinha 2 bocas e 1 ouvido. Ia ficar feio, tá certo? Ia ter gente falando para danar. Então, eu sugiro que nós acatemos essa concepção. De ouvir. E ouvir não é fácil. Não é fácil ouvir. Nós, Milton Pedro, a Comissão Nacional Organizadora, vocês não estranhem aqui a composição, tá certo? Não teve briga nem morte nessa composição. Mestre Mão Branca, de Minas, mestre Antônio Dias, mestre Antônio Lopes da Bahia, mestre Barrabás de São Paulo, da Abracap, mestre Bogado do Rio de Janeiro, mestre Burguês, Paraná, mestre Camisa, do Rio de Janeiro, mestre Canseira de São Paulo, mestre Cerqueira, do Rio Grande do Sul, mestre Churrasco, a mestra Cigana, contra a mestre Claudinei de São Paulo, mestre Farol, do Rio Grande do Sul, mestre Gangazumba de São Paulo, mestre Geni da Bahia, mestre Gil do Alfinete da Bahia, mestre Gilvan, Distrito Federal, mestre Índio, o baluarte da capoeira de rua, que nos conta lá do Mercado Modelo, e aquele é brigador, né? Ele falou na reunião que nós tivemos na Bahia, estava só na palestra que nós fizemos, era doutor, advogado, médico, etc. Então, eu lá, nós chamamos ele para a mesa, falou, olha, eu sou semi-analfabeto, mas eu queria falar em francês para vocês. Mentindo, né, cara? Aí falou em francês, falou, não tem nenhum diploma universitário, mas quem me ensinou isso foi a capoeira. Então, uma figura fantástica. Provocou, quer que eu fale em inglês? Aí o pessoal pediu, não, pelo amor de Deus, não faça isso não, fala em francês, que a gente já está difícil entender em francês, vai falar em inglês. Poliglota, o mestre Índio. Mestre Itapuã da Bahia, eu aqui para São Paulo, mestre João Pequeno da Bahia, mestre Joel de São Paulo, mestre Marquinhos São Paulo, Maurício do Rio Grande do Sul, mestre Miguel Machado de São Paulo, mestre Mulatinho de Pernambuco, mestre Nenel da Bahia, mestre Odilon da Bahia, mestre Odir Osvaldo, que é o presidente da Federação Baiana de Capoeira, médico e vereador pelo PDT de Salvador, mestre Paulão do Rio de Janeiro, mestre Pinati de São Paulo, mestre Pop de Santa Catarina, Robertinho do Rio de Janeiro, mestre Saci da Bahia, mestre Suíno de Goiás, mestre Tucano do Rio Grande do Sul, mestre Valdenor de São Paulo, mestre Xuxa e a Sheila de Pernambuco, que é a formada Bela. Ela pediu para colocar o nome dela porque tinha muita gente ligando para ela para saber quem era a formada Bela. Todo mundo ligando aqui, capoeirista é esperto. Aí nós trocamos o nome aqui, cheio. O cara não sabe se é homem, se é mulher, deixa a companheira em paz de Pernambuco lá. Mas essa é a Comissão Nacional que faz a coordenação do Congresso. Vai ter o lançamento oficial do Congresso, no dia 9 de junho, às 15 horas, no auditório do Ministério do Esporte, em Brasília, esplanados do Ministério, Bloco A. O ato contará com a presença dos ministros Agnello Queiroz, Matilde Ribeiro, da Secretaria de Igualdade Racial, Gilberto Gil, da Cultura, Cristóvão Buarque, da Educação, Jacques Wagner, do Trabalho, do líder do governo na Câmara dos Deputados, Aldo Ribeiro, além de parlamentares e autoridades estaduais e municipais. Existe hoje no país mais de 6 milhões de praticantes de capoeira.
é reconhecida como prática desportiva desde 41, o Bosco vai falar sobre isso. Suas múltiplas faces a transformam num poderoso instrumento de inclusão social do nosso povo e de afirmação da cultura afro-brasileira como elemento ativo na formação da nossa nação. O Congresso Nacional de Capoeira, que se realizará do dia 1º a 3 de agosto, em São Paulo, se propõe a consolidar a unidade da comunidade capoeirística e elaborar propostas que resgatem a capoeira como patrimônio histórico, cultural e desportivo do nosso povo. A realização do Congresso contribuirá para resgatar o legado cultural e libertário da capoeira e fortalecer o seu papel integrador de vários segmentos da sociedade. Esse é o convite que a Comissão Nacional Organizadora faz à comunidade capoeirista de todo o Brasil para participar desse ato de lançamento em Brasília. Perguntavam para mim, por que esse ato? Eu falei, porque nós temos que mostrar para a sociedade e para os nossos governantes que esse passo da unidade já está avançado. Por quê? Não fique capoeirista desconfiado, né? Pô, desconfiado. Você chega, quem é você? Conversava, mandaram falar com a contramestra Janja, eu falando com ela. E ela, fale mais! E ela ouvindo, e eu falando. E a mulher não falava nada, eu 30 minutos no telefone, celular dela, e eu já com medo da conta. E ela falando, e pode continuar. Aí depois falei, está muito bom, isso dela é o seguinte. Tem algum documento? Eu falei, estou mandando para você por fax. Quase que eu falava para ela, devia ter falado isso antes. Eu gastei 30 minutos falando do documento para ela, tive que mandar o documento. Mas é isso, capoeira, mas o governo também é desconfiado. Ele fala o seguinte, quero ver. Briga daqui, briga dali. Aliás, a primeira coisa quando eu apresentei o projeto para o ministro, falar dessa briga que teve em Minas. O rapaz estava, o Zico, o mestre Zico estava lá e falou, rapaz, mas isso vai dar confusão. Eu falei, ainda não, a gente estava com segurança armado, entendeu? Protege a mesma, confusão não dá. E qualquer coisa, o birimbau. Critério é o seguinte, só briga se tiver birimbau. Aí a gente esconde o birimbau, quero ver o cara brigar, cadê o birimbau, cadê o birimbau? Entendeu? Depois do Congresso faz a roda. Essa é a ideia, eu estou aqui caricaturando para vocês, para descontrair um pouco, para mostrar o seguinte, capoeira é brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Então quem estuda e aprende capoeira deve entender isso como brincadeira séria. A capoeira já salvou da morte muito negro, escravo, fugitivo. Capoeira, o cara mandava o capitão do mato pegar, o cara voltava todo ensanguentado, o que foi? Pô, mas me pegaram aonde? Na capoeira. Me pegaram na capoeira, no Mato Ralo. E assim começa a história, não é isso? E Bosco fala aqui para nós, Bosco, um manifesto que nós fizemos no Rio de Janeiro. O manifesto que o Jair pede que eu faça a leitura é assinado pela Comissão Nacional Organizadora do primeiro Congresso Nacional de Capoeira e traz uma citação inicial de Eduardo Galeano, que é a seguinte: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. A capoeira foi uma luta criada pelos negros escravos como instrumento para a busca e de defesa da sua liberdade. Passou a ser arte marcial, até porque os negros travavam uma verdadeira guerra na defesa dos seus interesses, seja nos quilombos ou fora deles, como na guerra contra o Paraguai. Após a abolição, Lei Áurea, os negros foram jogados na rua, sem condições de acesso a meios que permitissem sua inserção no mercado de trabalho. Mal usada, a capoeira tornou-se crime no início do século passado. Sua prática perseguida, marginalizada, sobreviveu e mais tarde, no Estado Novo, tornou-se esporte com características próprias, é verdade. Afinal, a capoeira existe organicamente ligada à música, comandada pelo berimbau.
atabaque e outros instrumentos, contendo, portanto, um forte elemento de cultura popular. Hoje, a prática da capoeira massificou-se. Reconhecida como prática desportiva em 1941, 1954 e 1972. Foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva em 1995. É uma das principais modalidades esportivas do país. Temos quase 6 milhões de praticantes. Só em São Paulo existem 6.500 academias. A versatilidade de sua prática, como esporte, jogo, dança, ginástica, arte, folclore e arte marcial, não exige equipamento especial, nem calçado, nem uniforme. Por tal peculiaridade, pode se tornar um poderoso instrumento de inclusão social, potente mecanismo para afastar a juventude, pobre e excluída, da criminalidade e canto de sereia das drogas e dos traficantes. Pode, se combinada com a educação, através do trabalho corporal, introduzir importantes conteúdos de disciplinas teóricas. Neste momento de mudanças em que vivemos, é necessário valorizar este esporte nascido no Brasil. É resgatar o seu legado cultural e libertário, fortalecer seu papel integrador de vários segmentos da nossa sociedade, ajudar, através dele, a elevação da consciência de cidadania do nosso povo, resgatando-lhe a autoestima e potencializando o seu espírito construtivo sob a égide deste novo tempo. O que se propõe com o Congresso Nacional é construir uma unidade entre as lideranças da capoeira no Brasil em torno desses objetivos. Além disso, aprovar projetos, constituir programas, generalizar experiências, definir rumos e elaborar propostas que visem contribuir para a adoção por parte do governo federal de uma política para os esportes de criação nacional. Pensamos que deve o poder público, através do Ministério dos Esportes, com a participação dos Ministérios da Cultura e Educação, dentro das diretrizes do governo federal, contribuir e participar da elaboração de uma política para a área que regulamente sua prática, fiscalize sua aplicação e abra caminho para, através de leis e incentivos, ajudar o seu fortalecimento e desenvolvimento. A capoeira é patrimônio nacional e, como tal, deve ser importante parceira, como foi ao longo de nossa história, para as mudanças necessárias e vitais para o futuro da nossa pátria. O povo deposita esperanças no novo governo e o governo deve se apoiar no povo para não frustrar a nação. Assina Comissão Nacional Organizadora do 1º Congresso Nacional de Capoeira. Companheiros, aqui, o seguinte, nós vamos, esse tempo que nos resta, abrir para perguntas e pedidos de esclarecimento a partir, considerando o tema da pauta. É isso, Milton? O Congresso Estadual, o Congresso Nacional, porque o conteúdo que nós aqui expusemos vai ser objeto de debate no Congresso. A pauta do Congresso, nós vamos discutir, segundo o projeto aqui aprovado pela comissão, a pauta do Congresso é capoeira e a questão racial, capoeira e a questão cultural, capoeira e a questão desportiva. Capoeira como instrumento de inclusão social. Outro ponto do Congresso. E, por fim, política para a capoeira enquanto desporto de criação nacional, que contempla regulamentação para a profissão de capoeirista, orientação para regulamentação da prática da capoeira, respeitando sua diversidade, e proposta para fiscalizar a prática do esporte em nosso país. Esse é o tema, o temário do Congresso. O Congresso vai debater essas questões. A participação, as inscrições
pode se dar através do... Deixa eu pegar aqui o número. Eu não papel aqui. Através do e-mail capoeiracongresso@hotmail.com, através dos telefones 5088 6428, 5088-6428. Se inscreve, a inscrição é por grupo. O grupo constituído, não pode chegar lá e falar o seguinte: eu tenho um grupo, fiz ontem, o grupo está aqui. Não. O grupo tem que ser constituído pelo menos 3 meses antes do Congresso, com prática comprovada, certo? Então, o que é isso? Tem que ter um documento comprobatório do grupo, da entidade. Ata de fundação, estatuto, CNPJ, ou documentação jornalística, ou uma declaração. Tem um convênio com a prefeitura. Então o secretário pode dar uma declaração e o Congresso. Por que isso? Porque eu te falei para vocês que os inimigos da capoeira hoje são a divisão. Então nós temos que, ao acabar o Congresso, anexar os documentos e propostas para entregar aos órgãos competentes, governo federal. Portanto, não pode ter nada, nenhuma documentação que permite, digamos assim, o desvirtuamento do resultado do Congresso. Porque o cara pega um documento irreal e verídico, ele fala o seguinte: o Congresso não valeu. Então nós temos esse cuidado todo, não é para excluir ninguém, é simplesmente para que a gente tenha, depois mostre, como disse o Hélio, organização e unidade. Nesse sentido é que nós estamos aqui abertos para perguntas e pedidos de esclarecimento, tudo de respeito a essa questão. O Congresso Estadual vai ser realizado dia 6 de julho no Complexo Baby Barione. 6 de julho, primeiro domingo do mês de julho, no Complexo Baby Barione. Começa às 9, vai às 17. Nós vamos tirar os representantes de São Paulo para ir para o Congresso Nacional. São Paulo tem direito a 60 representantes de grupo hoje. De grupo. As entidades de caráter estadual indicam seu representante via comissão. Como tem muito grupo, não dá para ir todos. 6.500 academias danou-se. Eram 6.500 representantes. Então o grupo a participar, ele se inscreve e, para valer, tem que participar do Congresso Estadual. Então lá nós vamos eleger 60 representantes, portanto 60 grupos vão ter representantes, vão ser representados em São Paulo no Congresso Nacional. A divisão está mais ou menos assim: 60 em São Paulo, 60 no Rio, 60 em Minas, 60 na Bahia, 30 em Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Brasília, 20 nos outros estados. Então é assim que está a divisão. Nós consideramos o estado que tem mais participantes. Evidentemente que o pessoal de São Paulo, na região do Rio, falou: pô, mas como é que... Nós temos que ter um critério. Então vamos abrir mão dessa representação federativa, não é a capoeira que ganha. Então o pessoal de São Paulo representado lá teve um papel excelente. Aliás, no Rio de Janeiro, o secretário de esporte falou o seguinte: quando vocês falaram que ia ter uma reunião no Maracanã com 200 mestres de grupo de idade diferente, eu falei: meu Deus. E pior que eu tenho que ir, porque eu fui convidado. Eu falei: se eu não for, quando acabou, e todo mundo à roda, brincando, tirando foto, ele falou: rapaz, isso aqui vai longe. Eu falei: rapaz, vai longe, porque nós acreditamos no povo brasileiro e acreditamos na capoeira, que é oriunda da luta do povo brasileiro. É isso. Quem quiser fazer aí inscrição, pergunta, pega a ficha, não precisa escrever agora, só manda depois dos grupos, e nós estamos aqui à disposição. Essa divisão de inscrição por grupo, como seria? Uma liga, quantos representantes poderiam mandar, ou em aberto, uma associação fundada? Então, boa pergunta. Tá assim: entidades de caráter nacional. É aí que o meu amigo professor Sérgio fica bravo. Que ele fala assim: não, mas a entidade legítima é a minha. Eu falei: mas Sérgio, a lei permite que tenha outras entidades nacionais. Como é que eu vou
for impedir? Eu falei, então eu não quero. Eu falei, tudo bem que eu não posso fazer. Tem 6 entidades nacionais legalmente constituídas. Uma é presidida pelo professor Assuna, Liga do Volta ao Mundo de Capoeira, que é Superliga de Capoeira, Federação Abadá, que se constituiu enquanto uma entidade nacional, Abracap, uma federação, uma confederação que é dirigida por uma companhia do Rio, que só tem representação no Rio, mas a lei permite, ela fez, o que é que eu posso fazer? E tem a CBC. Essas entidades têm direito a 7 representantes. Entidade nacional tem direito a indicar 7 representantes. As entidades de caráter estadual têm direito a indicar 5 representantes. Toda legalmente constituída. Não pode chegar lá e falar o seguinte, eu tenho uma entidade, não, tem que comprovar que tem. Portanto, a entidade de caráter estadual tem direito a 5 representantes. As ligas regionais ou municipais, regionais é quando ela abarca mais de um município, e municipais que tenha mais de 400 mil habitantes no município, tem direito a 3 representantes. 3 representantes. Portanto, a Liga, esses caras têm direito a participar com 3 representantes. E os grupos, associações, 1 representante, desde que participem da plenária estadual do Congresso. Então é assim que está. Isso tudo vai dar cerca, pelos nossos cálculos, de 800 a 900 delegados no Congresso. Os mestres que receberam títulos, que adquiriram título até 73, participarão do Congresso como delegado nato. Os mestres que adquiriram o título até 73, portanto, há 30 anos atrás, participam do Congresso como delegado nato. Uma forma que nós achamos no Rio importante, não só de homenagear essa geração, essa velha geração que nos ajuda, que permitiu que a capoeira chegasse até aqui, mas o cara vai vem cá, mas teve gente que recebeu o título de 72, que eu discordo. Aí você não vai brigar comigo. O que é que eu tenho a ver se você discorda? Foi um critério que nós utilizamos. Isso dá conta. Nós fomos aclamados na Bahia porque resolveu 90% da confusão. O cara, os mestres baianos falaram, não, eu já estou no Congresso, beleza. Tá bom? Porque isso não foi fácil. E mais 200 mestres lá no Rio querendo discutir esse critério. Mestre Mendonça falando o seguinte, olha, eu formo mestre com 2 anos. Mestre Mendonça falou, mestre com 2 anos. Então todo mundo viu calado, respeitou. Rapaz, mas o que ele viu no tempo, educado, em 5 minutos, deu dó. Ele falou, pô, mas já era. O pessoal está batendo muito em mim. Eu falei, o cara fala o que quer, escuta o que não quer. Então, ele falou, mas eu fui mal interpretado. Eu falei, não, então tem um cuidado com o que fala, para não ser mal interpretado, explica direitinho, escreve. Então, foi uma polêmica grande, mas que resultou nessa proposta que eu acho que foi equilibradíssima, que resultou nesse critério que eu achei importante. Beleza? Vocês viram que a gente fala aqui que do teatro árabe, 2 ouvidos e uma boca, mas a gente fala pra caramba. Se vocês deixarem aí, ficar calado, eu vou falando até acabar o tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Claro, tu pergunta. O Walter tinha 4 projetos, 2 a favor e 2 contra. Eu vi só 2, esse é o favor ou contra? Só a favor, contra eu não falo, não vou dar. O contra é esse do Luiz Carlos Rauli, que ainda bem está há 8 anos tramitando, como ele não foi reeleito, ele já lançou, procurei lá no Congresso, não foi reeleito, então nada de agarrar. E o outro de um deputado do PPS de Minas Gerais, chamado Júlio Delgado, filho do Tarcísio Delgado, primo do Tarcísio Delgado, que tem um projeto que é polêmico, que o pessoal lá está discutindo, que fala da introdução
da disciplina de capoeira nas universidades. Então, eu até não achei tão polêmico, mas o pessoal lá de Minas esculhambou e falou, opa, então vamos lá. O nosso esforço aqui é construir a unidade. Então nós vamos só nos unificar na unidade. Falava eu, o companheiro perguntava para mim em Minas, o que é que tinha, você tinha alguma ideia de um Conselho Federal? Eu falei, tenho. Eu tenho uma ideia de Conselho Federal, porque eu estou propondo regulamentar a profissão de capoeirista, então tem que ter algum órgão que regulamente isso. Por quê? Porque se tem um mestre de capoeira que dá aula, mal aula para minha filha, eu quero o seguinte, eu não quero que ele prejudique os filhos dos outros também. Então eu vou reclamar para quem? Para a polícia? Não. Vou reclamar para o conselho de capoeira. Essa é a minha ideia. O cara fala o seguinte, o conselho chama o cidadão, fala o seguinte, mas isso, você está fugindo às práticas de capoeira. Então é o seguinte, corrija ou nós vamos punir. Não é assim que funciona? É assim que eu acho que deve ser a organização. E falando como é que seria, e todo mundo olhando, aplaudindo, e vai, levantou o corpo e falou o seguinte, eu concordo com 95% da sua proposta. Eu falei, então acabe, porque agora você concorda com 100%. Porque aqueles 5% que você não concordava, eu acabei de retirar agora. Porque eu não quero confusão, eu quero unidade. Então, 100%. Não quero nem saber o que você discorda. Eu já tirei do meu discurso. Já não uso mais isso. Mas por que você falou? Porque eu quero unidade. Ora, se você concorda com 95% do que eu falei, eu vou brigar por 5%. Não vou não. Então vamos na luta, porque é isso que nós queremos. A unidade, ela vai ser construída com sabedoria, com habilidade, com competência, mas com firmeza. Isso vocês podem, eu garanto para vocês, que desse humilde praticante, aprendiz de capoeira, vocês não vão ouvir nada além disso. A nossa contribuição é para que a capoeira saia vitoriosa. E nós vamos contar com vocês para que nós tenhamos sucesso nessa nossa luta. Vocês que estão aí, vocês aqui na mesa. A partir do Congresso, tem quanto tempo para se entrar com esse papelado do Congresso? Imediatamente, eu estou querendo, por isso que eu estou paralelamente fazendo esse contato com os deputados, pegar os projetos que já estão em tramitação, apresentar emenda a esses projetos que estão em tramitação e incluir imediatamente no Estatuto de Desporto, que vai ser votado, se tudo correr bem, no segundo semestre. Como em julho tem recesso, não é isso, Bosco? Recesso. E se tiver, digamos assim, sessões extraordinárias, não vai entrar no Estatuto, porque sessão extraordinária tem um objetivo específico. Veja bem, por isso que o Congresso é 1º a 3 de agosto, no início do segundo semestre da legislatura. Portanto, acabou o Congresso, a gente entrega para o Gilmar Machado, que é o relator, que vai estar no Congresso, a gente entrega para ele aqui. Aqui a comunidade capoeirista entrega para você a proposta de regulamentação e capacitação da comunidade capoeirista. Entrega para ele e vamos à luta. Porque se um de nós entregarmos hoje, já tem força. Mas se o Congresso entrega, vai ser difícil do cara, dos deputados apoiar. Então é isso que nós queremos. Da minha parte é só, são 9h40, eu agradeço a paciência de vocês, a atenção, espero que nós tenhamos contribuído um pouquinho para que vocês tenham aprendido mais sobre a capoeira, que não é só pulo, não é só movimento, não é só ginga, não é só berimbau, é também história, cultura e educação. É isso, muito obrigado.